paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nós aqui para mais um domingo, né, da nossa EBD em casa. Estamos na sexta lição, né, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. O texto abre, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis, gentio na carne, e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa, né? Antes, né, nós estávamos sem Deus e através de Cristo, né, fomos adotados, né? Filhos, passamos a ser chamados filhos, né? Então, vamos orar, né, para dar início. Senhor Deus e Pai, quero, Senhor, te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, aqui, Senhor, ministrando, meu Pai, essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, que tu venha, meu Deus, a conduzir. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor, que vai estar aí disponibilizando o seu tempo, meu Pai, para, Senhor, adquirir, meu Deus, mais conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos dá força, Pai. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica, né, dessa lição se encontra em Efésios 2, capítulo 2, do versículo 11 e 12, e Romanos 4, do versículo 12 ao 14. Né? Vamos fazer a leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erreis gentios na carne, e chamados de incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros. Logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral desta lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E os objetivos específicos é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amém? Então, vamos na introdução. Nessa lição, né, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa e sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa lição ela vai tratar, né, de um olhar para trás, né, como um retrovisor, né, de um carro, né, que você usa para poder olhar, né, para trás, né.
sendo que o foco maior, né, da nossa vida é olhar para frente, né? Então essa lição ela vai nos levar, né, a retroceder, né, de como éramos antes, né, de como éramos quando não conhecíamos a Cristo, né, considerado, né, na época de Paulo, no Antigo Testamento, os gentios, né, os gentios eram os não judeus, porque os judeus eles receberam, né, a promessa, né, que Deus fez para Abraão, Isaac, né, Jacó. Então, os gentios, né, eram pessoas consideradas não judeus, né, que mais na época de Jesus, né, todos os quantos, né, o receberam, né, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então isso aqui foi falado, né, no caso foi escrito para aquele povo, né, de Éfeso, que considerava que as pessoas que não passassem pelo processo da circuncisão, né, não poderiam ser considerados cristãos. Então, se levantou uma grande discussão em relação a isso, e Paulo aqui estava, né, falando justamente, explicando do sentido da circuncisão e daqueles que não eram, né, circuncidados. Então, é sobre isso que nós vamos estudar nessa aula. Então, chamados à incircuncisão, né? O que era isso? Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircuncisos. E o que é a circuncisão, né? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, os gentios, né, eles eram desprezados pelos judeus. E havia nos judeus um orgulho, né, por serem circuncidados, né? Digamos que levando para os dias de hoje, né? Existe alguns cristãos, né? Aquele orgulho de ser cristão e acaba que despreza aqueles que não são. Então, de certa forma, ainda ocorre isso, né? Esse desprezo, porque os judeus desprezavam os gentios. E hoje muitos cristãos desprezam aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, fazendo muitas vezes até acepção, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque não necessariamente porque eu sou cristão, que eu tenho que menosprezar ou me desfazer ou destratar aquele irmão que não é. Eu sempre gosto de dizer que aquele irmão que não é, ele é responsabilidade nossa que somos cristãos, né? Então, ele precisa, né? Esse não cristão, ele precisa do meu exemplo, ele precisa da minha oração, ele precisa da minha pregação, né? Para que ele também seja alcançado, assim como nós já fomos alcançados. E, infelizmente, tem muitos cristãos que desprezam o não cristão, né? Aquele que ainda não foi alcançado. Lembrando que uma vez também, né? Nós também éramos, né? Nós não éramos cristãos. E muitas vezes também não quisemos dar ouvido, mas alguém lutou por nós, alguém não desistiu de nós, né? Primeiramente Jesus Cristo, mas depois aquela pessoa a qual, né, o Senhor colocou no coração de alguém para interceder, para falar do amor de Deus, né? Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, desprezar ninguém. Se estamos fazendo isso, não alcançamos verdadeiramente, né, a conversão. O significado religioso naquela época, né, da circuncisão.
O seu significado religioso apontava para a santificação, né? Uma palavra bem conhecida em nosso meio. Santificação, né? É um processo após sermos regenerados. Nós entramos no processo da santificação, que é cada vez nos tornarmos mais semelhante a Cristo, né? É crescer no reino, nos santificar, nos purificar, nos distanciar, nos afastar do mundo. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos, né? Então, esse sinal, né, era no órgão, né, masculino do homem, justamente pelos pecados daquela época, né? Existe muito pecado da sexualidade, né? Muitas orgias, era usada a sexualidade como forma de adoração, né, aos deuses pagãos, né? Então isso para os judeus na época, né, as pessoas que não eram circuncidadas eram impuras. Vamos ler aqui até em Atos 11:3, né? Atos 11, versículo 3 diz o seguinte, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com ele? Mas Pedro começou-lhe a fazer uma exposição por ordem, dizendo: estou eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me dos céus segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Amém? Então, eles consideravam a pessoa imunda. E aqui, né, Jesus estava falando, né, para ele, Deus, através, né, desse sonho que ele teve, que ele não poderia considerar imundo aquilo que Deus, né, purificou. E todo aquele que se aproximou, né, e todo aquele que se achegou a Deus, né, após, né, a nova aliança, né, já não teria mais a necessidade de ser circuncidado, né? E essa era a questão aqui que Paulo estava levando para Efésios, né? Porque aqui já havia ocorrido, né, o sacrifício de Cristo, já não havia mais a necessidade de serem circuncidados, né? De passar por esse processo cirúrgico. Mas ainda na cabeça de muitos cristãos naquela época tinha que haver, né, ainda esse sacrifício. É tanto que o próximo tópico, né, vai justamente explicar isso. É a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelo homem, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? Vamos ler aqui em Gálatas 6,15, né, o que essa passagem nos diz. Gálatas 6,5. Porque cada qual... Espera aí, só um instante. Gálatas 6,15, desculpa. Porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, né? Então, isso não tem mais importância, né?
de ser circunciso e de ser circuncidado ou não circuncidado. Hoje o que vale para Cristo é ser uma nova criatura, né? E o que é ser uma nova criatura? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e tudo se faz novo. O que eu fazia já não faço mais, né? Da forma como eu agia, eu já não ajo mais. Se eu mentia, que eu não minta mais. Se eu roubava, que eu não roube mais. Se eu adulterava, que eu não adultere mais. Se eu odiava, que eu não odeie mais. Então, que eu seja uma nova criatura. Isso é o que importa hoje para o Senhor. Não adianta de nada, né? Eu ser um cristão que por fora, exteriormente, eu sou um cristão que me aparento como cristão, que me visto como cristão, né? Mas que dentro de mim, dentro do meu ser, né? Eu odeio o meu irmão, eu faço acepção, eu não gosto dele porque ele não é crente, eu não quero conversa com ele, eu não quero me aproximar dele, né? E a gente tem que ter até um certo cuidado com isso, porque nós temos sim, né? Nós não podemos excluir das nossas vidas o não cristão, né? O que nós não temos que fazer é as práticas, né? Cooperar com essas práticas, mas amar, mais falar do amor de Deus, mais interceder, isso não tem lei nenhuma que diga que nós não podemos fazer isso, né? O que eu não posso é seguir as mesmas práticas, né? Se eu tenho uma pessoa a qual eu amo, um amigo, algo assim, mas que ele tem práticas, né, que não agrada a Deus, mas eu não posso deixar, né, de amá-lo, eu não posso excluir ele da minha vida por conta disso. Eu não vou fazer as práticas que ele faz, né? Mas eu vou continuar amando, intercedendo, né, e falando do amor de Deus, né? Não podemos fazer acepção de pessoas, né? Nós não podemos excluir ninguém, né, de nossas vidas. Então, fica claro aqui, né, que a circuncisão hoje é a circuncisão do coração. É ser uma nova criatura, né? E era isso que Paulo estava, né, tentando explicar, né, levando essa palavra para aquele povo, os Efésios. Porque havia sim neles um preconceito em relação a isso. A circuncisão, a nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou discursos e debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Amém? Então, hoje podemos nos considerar, né, circuncidados, né? À medida de que estamos buscando, né, sermos uma nova criatura. É o segundo tópico, né? Estranhos ao concerto da promessa, né? Estranhos significa que não faz parte. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. E aqui vai falar, né, o ponto 1 do tópico 2, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, né, e também podemos considerar a nossa história, né, o apóstolo traz a memória naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele, da sua obra, né? Então,
não diferente, né? Nós também antes, quando não conhecíamos a Cristo, né? Não éramos conhecedores, né, das promessas que o Senhor, né, tem para nós, através da sua palavra, né? A maior promessa, né? A maior delas, e eu vejo a mais importante, é a salvação, né? A vida eterna. Então, para muitos hoje em dia, né, isso ainda é loucura, isso não existe, né? Há quem diga que morreu, acabou tudo, né? Então, ainda tem muitas pessoas que não creem na salvação, que não creem na vida eterna, né? E assim também éramos nós. E quantos de nós não pegamos julgando, né? Pessoas que não conhecem a Cristo? Quantos de nós nos julgamos quando falamos do amor de Deus para alguém e a pessoa não quer dar ouvidos, né? Quantos de nós nos geramos julgamento? E aí eu pergunto, quantas vezes você mesmo, que hoje já entendeu esse sacrifício, que hoje crê na salvação, que hoje crê no sacrifício de Cristo, não fez a mesma coisa? Amém? Isso é só para nós refletirmos, né? Que se Deus, né, Ele não desiste de nós, se Ele tem um amor grande por nós e não desiste de nós, por que nós, né, vamos desistir, né? Aquele a qual nós temos lutado, então não podemos desistir. Separados, né, da comunidade de Israel, o ponto 2 do tópico 2. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta as desvantagens de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Entretanto, os gentios precisavam saber o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento Messias. Dentre eles, o pacto abrâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornavam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Isso aqui nada mais está explicando, como eu já até falei no início, né? Da mesma forma como os gentios não conheciam as promessas que foram feitas, né, para Abraão e, consequentemente, né, Isaque, Jacó, né? Como eles não conheciam. Então, da mesma forma, antes também nós não conhecíamos, nós não tínhamos noção das bênçãos espirituais, né, que estava preservada para aqueles que aceitaram a Cristo. Então, é isso que esse tópico 2, né, está querendo nos explicar, né? Trazer isso, porque antes nós não sabíamos. E isso faz com que a gente também nos faça lembrar de como éramos antes em Cristo, para entendermos aqueles que ainda não estão em Cristo, né? E lutarmos mais, né, por aqueles que não estão em Cristo ainda. Amém? Então, o terceiro tópico. Agora vamos para o terceiro tópico, que diz sem esperança e sem Deus, né? Esperança significa confiança. Então, isso aqui
éramos como nós éramos, a gente não tinha esperança, né? E a gente também não tinha Deus, a gente não tinha esperança porque a gente não sabia de que ter esperança, né? Qual é a nossa esperança hoje, né? A nossa esperança é a volta de Cristo, a nossa esperança é a salvação, a nossa esperança é recebermos um corpo, né? Como é que diz? Um corpo que, me esqueci a palavra, né? Mas que não teremos mais dor, né? Um corpo incorruptível, né? Incorruptível, que não se corrompe mais, né? Que não teremos mais dor, né? Essa é a nossa esperança pós, né? Pós-vida. E a nossa esperança que é o quê, né? A minha esperança é que Deus, né? Que Jesus, Deus, está conosco todos os dias da nossa vida, né? Até a consumação dos séculos. Então, qualquer coisa que ocorra, qualquer coisa que aconteça, o Senhor está conosco. Essa tem que ser a nossa esperança, né? Tem que ser a nossa maior esperança em vida, né? E a esperança pós é que nós acreditamos, né? Na salvação, é que acreditamos que estaremos com Cristo, né? Nas bodas do Cordeiro. Então, diz assim, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovido de esperança, a palavra traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte fisiológica grega, que decretava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos delas padeciam de medos e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Isso não é muito diferente hoje, né? Só através de Cristo, né, nós podemos conhecer, ter esperança, né? Só alcançados por Cristo é que nós podemos ter, né, a certeza, né, da salvação, uma vida de paz, né? Mas como viver em paz, né, em meio a tantos problemas? Aquela paz que só o Senhor pode dar, né? Não é algo fácil de explicar, mas que é possível ter paz em meio a um caos, né? Isso, quem consegue isso, né? Porque tem confiança no Senhor, confia, né? Tem esperança, né? Então nós podemos sim desfrutar de um sentimento de paz, mesmo vivendo em um caos, né? Como estamos agora, né? Quem está em paz num momento como esse, né? Então, que cada um possa responder para si mesmo. Eu estou em paz, né? Eu estou com medo, né? Estou com medo de morrer, né? Estou com medo. Então, aonde está, né? Aonde está o nosso coração, né? A palavra de Deus diz que onde ele está é o nosso tesouro. Então, onde é que está o nosso coração? Está no medo? Está no pavor, né? Ou está na esperança e na confiança, né? Que independente do que acontecer, o Senhor está conosco. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia de ser revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs e que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, irmãos, o que essa aula vem nos trazer, né?
essa aula vem nos trazer, primeiramente para mim, né? É como eu já falei no início dela, né? Então ainda existe muitas pessoas, né, que vivem sem esperança, né? Que não acreditam, né? Que não acreditam na eternidade, tem muitas que nem acreditam em Deus, que não acreditam que a palavra de Deus é verdade, que vê como esse livro escrito por homens, né? Simplesmente por homens, né? Nós cremos que foi escrito por homens, mas com inspiração divina, né? Então, há muito trabalho, né, a se fazer. Há muito ainda o que nós temos ainda um trabalho árduo, né, a se fazer. Há muitos ainda que não conhecem a Cristo, né? Muitos que vivem sem esperança, muitos que não acreditam nem em Deus, muitos que acreditam em outros deuses, né? Muitos que veneram, né, outros deuses, né? Que atribui milagres, que atribui bênçãos, né, a outros deuses e não ao único Deus, o verdadeiro, o grande eu sou, né? Ao único que é digno de receber, né, todo poder, todo louvor, toda honra e toda glória, né? Então, né, que venhamos, né, nos compadecer, né? Um momento como esse, né? Até mesmo, irmão, muitos irmãos, né, que frequentam a igreja, que são, né, que têm o nome de cristão, mas que em um momento como esse, né, estão vivendo sem esperança, sem expectativa, né, apavorados, né? Então, vamos nos unir, né, interceder para que muitos outros sejam alcançados, né? Para que quando estejamos, né, nós no céu de glórias, né, estejam muitos também conosco, né? Não necessariamente, né, estar numa igreja, participar de uma igreja significa ser cristão. Ser cristão é uma nova vida, um novo estilo de viver, é amar mais, é perdoar mais, né? É se compadecer mais, é se doar mais, né? É amar, né? Cuidar, ter zelo. Isso sim é ser um cristão, isso sim é ser uma nova criatura, né? E aqui para concluir, em outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos da esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Então, o fato de nós não ter sido alcançados, o fato de hoje, né, estarmos compreendendo, isso não nos faz melhor do que ninguém. Não nos dá o direito de excluir ninguém e não nos dá o direito de fazer acepção de pessoas, né? De achar que pessoas são indignas, né? Porque todos nós, né, antes também não conhecíamos a Deus. E pela sua misericórdia, não foi mérito meu e nem seu, fomos alcançados, né? Porque alguém insistiu por nós, alguém não desistiu. E que da mesma forma nós possamos fazer. Então essa lição ela traz como um aprendizado para mim, né? De que como naquela época existia muitos gentios, né? Que eram desprovidos de esperança, que eram desprovidos, né, desse conhecimento, né, da salvação, das promessas de Deus. Então, existe muitos ainda hoje, né, que podemos considerar como gentios, né, que ainda não tiveram seu coração circuncidados. E você, né, que já tem essa compreensão, que já teve esse entendimento, que tenha uma atitude diferente em relação àqueles que ainda não conhecem. Não os despreze, mas os ame, né?
interceda, fale do amor de Deus, né? Chore com os que choram, né? Busque, né? Isso é o maior aprendizado, né, que eu trago desta lição hoje, né, para os nossos dias atuais e principalmente para a época em que estamos vivendo, que muitos de nós, até mesmo cristãos, perdemos a esperança quando olhamos para a situação em si, né? É normal ter medo, é normal muitas vezes pensar, mas eu não posso viver em função do medo, né? Eu tenho que lembrar, né, que o Senhor prometeu que estaria conosco, né? Que estar conosco todos os dias da nossa vida, amém? Fique em paz, né? Que tenha um domingo abençoado, um feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Que receberam essa dádiva, né? De ser mãe, o maior presente, né? De Deus, né? Para as nossas vidas, um amor incondicional, né? Um amor que é sem condição alguma, né? Bem parecido com o amor de Deus por nós, né? Então, eu, né, particularmente agradeço a Deus, né, pelos meus filhos. Eu amo, né, além de mim, né? Só não podemos amar acima de Deus, né? Então, obrigado, né, a todos que se disponibilizaram. Espero que sejam bênção na vida de vocês. Um feliz domingo. E até a nossa próxima aula, lição de número 7, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? Então vamos orar para encerrar. Querido e amado Deus, queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos, Senhor, o nosso coração circuncidado através do sacrifício do Teu Filho amado. Que isso, Senhor, possa nos levar, Senhor, em nome de Jesus, há um amor, Senhor, há um amor pelas vidas, Senhor, a amar cada vez mais, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, pelejar e lutar, Senhor, por aqueles, meu Deus, para que sejam alcançados, para que venham ser, Senhor, também participantes, meu Deus, das promessas, Senhor, que está na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa este domingo, abençoa, Senhor, a todas as mães e aqueles pais, Senhor, também que tiveram, Senhor, seus papéis, Senhor, de mãe, na vida dos filhos. Em nome de Jesus, assim te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim.